Oi, alunos! Voltamos aqui. Na aula passada a gente falou sobre frações e hoje a gente vai dividir um pouquinho isso daqui. O que são frações próprias? São as frações quando o numerador, aqui no caso é o número 4, né, dessa fração aqui, é menor do que o denominador. O 4 não é menor do que o 6? Então, nesse caso aqui nós temos uma fração própria. Tá? Como eu represento isso graficamente, ou seja, através de desenho? Eu pego 6 partes iguais, no caso aqui eu tenho 6 retângulozinhos, né, dentro desse todo, desse retângulozão, dividir esse retângulo grande em 6, e eu tenho 4 partes pintadas, ou seja, essas 4 partes, elas representam o que desse todo, desses 6? 4 sextos, 4 partes pintadas de 6 no total. O total de quadradinhos, o total de fatias lá da pizza, como eu dei no exemplo passado, sempre vai estar embaixo, no denominador, tá? E em cima sempre vai estar o quê? A parte que eu estou representando, a parte de pizzas já devoradas, né? Ou a parte das pizzas que sobraram. Aqui nesse caso são os 4 que estão pintados. Então, tem 4 partes pintadas das 6 totais, ou seja, isso daqui é uma fração que eu chamo de própria, tá certo? Depois, o que são frações impróprias? É exatamente o contrário, quando o denominador é que é menor, tá? Nesse caso aqui, o numerador, que é o 10, ele é maior do que o denominador, que é 6 aqui nesse caso. E, professora, como é que eu represento isso? Como é que eu vou pintar 10 partes de 6? Eu vou precisar fazer, então, quantas partes de 6? 2. Aqui eu vou pintar 6, nessa primeira aqui, e aqui eu vou pintar mais 4. 6 mais 4, 10. E continua sendo sobre 6, porque as duas partes inteiras estão divididas em 6 partes iguais. Então, para representar graficamente, eu precisei usar 2 todos, 2 inteiros, entende? E aí eu dividi esses 2 inteiros em 6. Pintei aqui 6 partes, pintei aqui 4 partes. 6 mais 4 dá 10. Todos esses 2 inteiros estão divididos em 6, por isso 10 sobre 6. 10 sextos. Nesse caso, o 10, o numerador é maior do que o denominador, que é 6, logo é uma fração imprópria. E fração aparente? O que é isso, professora? Vamos ver aqui. A fração aparente é quando acontece o seguinte, quando o numerador ele é múltiplo do denominador. De qualquer forma, vai ser uma fração imprópria, né? Você vai perceber que o numerador ele é maior do que o denominador, mas tem uma coisa diferente aí. O numerador ele é múltiplo de 6. Lembra aí da tabuada de 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18. Então, eu já sei aí que o 18 é múltiplo de 6. Ele está lá nos meus resultados da tabuada de 6. E eu encontrei o quê? O 3. Representei de que forma isso daqui? Né? Aqui, nesse caso, ele está explicando lá no nosso livro didático 3 todos divididos em 6 partes iguais. Nesse caso, você vai reparar que em todos os 3, todos os retângulos estão pintados. Quando isso acontece, é por quê? Porque é uma fração aparente, porque o numerador ele é múltiplo do denominador. E quando acontece de não ser múltiplo, aí eu chamo de fração mista, tá? Nesse caso, sempre vai ter quadradinho, retângulozinho, tá? Para pintar ainda, não vai estar completo, entende? Vai acontecer como tá nessa forma aqui. Lembra que eu falei para vocês guardarem isso daqui, ó? O inteiro, o meio, 2 quartos. Então, para a gente lembrar aí, voltando a esse raciocínio, das frações equivalentes. Vamos entender isso aqui direitinho. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa parte para a próxima aula, só para vocês ficarem com gostinho de quero mais, também para não ficar muito longo aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau!